Boa tarde, amigos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. O estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Kardec. Iniciemos com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos, ó Pai, hoje e sempre. Perdoai nossas dívidas como devemos perdoar aos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal. Que assim seja, com a graça de Deus. Estamos no capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. E hoje daremos início à leitura do item 4, Missão dos Espíritas. Erasto, protetor do médium, Paris, 1863. Não percebeis desde já a formação da tempestade que deve arrebatar o velho mundo e reduzir ao nada a soma das perversidades terrenas? Louvai ao Senhor, vós que colocastes vossa fé na sua soberana justiça, que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, e despregar e ensinar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos à medida que cumpram bem ou mal as suas missões e tenham suportado suas provas terrenas. Bem, meus amigos, aqui nós estamos percebendo. Ele fala aqui de uma formação de uma tempestade que vem arrebatar o velho mundo. Mas logo a seguir, no próximo parágrafo, nós vamos ver que esse espírito protetor diz para que não tenhamos medo. E por quê? Porque nós estamos aqui, nós estamos sendo os espíritas colocados como os novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores. E nós temos como estar propagando essa fé, mostrando que a vida continua e que, de acordo cumprimos nós aqui, bem ou mal, as missões e de como suportamos as nossas provas, é que será também a nossa recompensa ou não, né? Então vamos ficar atento à leitura para ver o que mais extraímos disso tudo. Nada de temor, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus, ide pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar em favor de sua divulgação hábitos, trabalhos, ocupações fúteis. Ide, pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Certamente falareis com pessoas que não quererão ouvir a palavra de Deus, pois ela recomenda a renúncia constante. Pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos devassos, a mansidão aos tiranos domésticos e opressores. Palavras perdidas? Talvez, mas o que importa? É preciso regar com vosso suor o terreno que deveis semear, pois ele apenas frutificará e produzirá sobre os constantes esforços da enxada e do arado evangélicos, e de pregai. Então, aqui nos é pedido para que preguemos tudo aquilo que aprendamos. E pregar não é apenas eu chegar com o evangelho, ler, passar de porta em porta lendo um trechinho para a pessoa. Esse pregar, ele é mais substancioso, sabe? É o pregar na ação, é o pregar na prática, Diz aqui, vai chegar a hora de você também
deixar aqueles velhos hábitos, aquelas ocupações fúteis. Quantos de nós, depois que começamos a participar da casa espírita, nós não mudamos aquelas ocupações fúteis, pelo menos, né? Isso eu estou falando por mim, viu? Façam vocês aí um exame de consciência, mas só isso não me basta, já é um começo. Então, eu tenho que fazer frutificar o que eu aprendo. E nesse trechinho nós vemos que muitos, para aqueles que nós estaremos pregando, falando, mostrando como é, o que é essa reencarnação, que a vida continua e que nós vamos carregar daqui aquilo que somos, aquilo que nós construímos em nós. Muitos não quererão ouvir, não quererão, porque imagina, como que eu vou deixar de aproveitar a vida se essa é a única vida que eu tenho? Então nós temos que estar preparados para ouvir isso, respirar e dizer: Deus, tem de piedade. Há de chegar a hora desse irmãozinho reconhecer que a vida continua e que o que ele é aqui é o que ele vai carregar para além dessa vida. Continuando, sim, todos vós, homens de boa fé, que sabeis da vossa pequenez, observando os mundos espaciais no infinito, parti encruzada contra a injustiça e a maldade. Ide, aniquilai esse culto ao bezerro de ouro que se expande dia após dia. Ide, Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão, falareis como nenhum orador fala. Ide, pregai, as populações atentas recolherão com alegria vossas palavras de consolação, fraternidade, esperança e paz. Pois então, meus amigos, olha só, não importa a cultura que se tenha, o estudo, a escolaridade, porque aquele que se decide em estudar o Evangelho de Jesus, e aqui de uma forma prática, decodificada para o nosso entendimento, é capaz de dizer a outros, às vezes muitos que nunca estudaram, mas têm uma capacidade que vai dizer a um doutor sobre o Evangelho com muito mais conhecimento de vida, do que aquele que tanto estudou pode arrecadar. Não que o estudo não seja bom, é maravilhoso. O planeta Terra precisa, sim, de gente estudada para dar aí esse impulso, esse avanço a tudo que há de bom, né? Mas está nos convidando a ir, a pregar e irmos lá, sermos um verdadeiro espírita, acabando, mostrando que injustiça e maldade não tem lugar na colheita, né, que Deus fará. Que importam as ciladas que armarem no vosso caminho? Apenas os lobos caem na armadilha de lobos, pois o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras do sacrifício. Ide, homens, confiantes perante Deus, mas felizes do que São Tomé, que acreditais sem precisar ver e aceitais, os fatos da mediunidade, até mesmo quando nunca conseguistes obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos guia. Marchai, pois, adiante, legião majestosa, pela vossa fé. Os grandes batalhões dos incrédulos se desmancharão perante vós, como as névoas da manhã, os primeiros raios do sol matinal. A fé é a virtude que transporta montanhas, disse Jesus. Porém, mais pesadas que as maiores montanhas são as jazidas da impureza e de todos os vícios que dela derivam no coração humano. Parti com coragem para remover essas montanhas de maldades
das quais as gerações futuras ouvirão referências apenas como lenda, tal como vós conheceis muito vagamente os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, as revoluções morais e filosóficas surgirão em todos os pontos da Terra. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos. Nossa, que coisa linda, né? Quando ele fala aqui em línguas de fogo, faz referência à manifestação dos Espíritos em que os apóstolos falavam línguas desconhecidas e que ocorreu no dia de Pentecostes. Os videntes atestaram um fenômeno hoje perfeitamente explicado pela doutrina espírita. Está lá no Novo Testamento, em Atos 2:2, 13, 3, 17. Olha como é esperado de nós que somos espíritas. Olha o quanto Deus e os espíritos superiores esperam de nós aqui, encarnados, aqui em Cipó, em Iguaçu, lá em Veleiros, no planeta Terra como um todo. Essas mudanças, essas modificações e esse levar adiante, para que as pessoas se modifiquem e com isso o mundo acabe se modificando também, para que daqui a um tempo essa época em que passamos agora seja apenas uma vaga lembrança, como para nós quando se lê aqui no Evangelho, lá do tempo de Moisés. Sempre é necessário recorrer à história para descobrir as coisas, o que significava naquela época, né? Então vamos dar continuidade. E depois, levando a palavra divina aos grandes, que a desprezarão, aos sábios, que exigirão provas, aos simples e pequeninos que aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena, encontrareis entusiasmo e fé. Eles a receberão alegremente, agradecendo, louvando a Deus a consolação divina que lhes oferecerdes e, baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Olha que importante este trecho, né? Porque quando se leva o Espiritismo em si, se fala da resignação, da aceitação das provas que nós estamos aqui e temos que passar. Aquele que não conhece o Espiritismo vê como pena, como karma, como castigo, e às vezes ainda se questiona: meu Deus, por que mereço esse castigo? Mas a partir do momento em que se entende um pouco sobre o Espiritismo, sobre as provas, e se aprende a ter a resignação, a gente começa a olhar e falar: Deus, dai-me a coragem, a paciência, a força necessária para que eu passe por esse momento sem murmurar tanto. Isso estou dizendo por mim, o certo é sem murmurar, mas somos ainda aprendizes, né? Então, aos pouquinhos nós vamos aprendendo. E aí está a importância de levarmos a esses irmãos que passam por provas o conhecimento do Espiritismo, da reencarnação, das vidas futuras, das vidas que já passamos, para que entendam um pouquinho e vejam esse Deus como um Deus de justiça e não um Deus de castigo, que lá atrás aprendemos, eu aprendi sobre esse Deus de uma forma que hoje é como se
se não era de Deus que estavam falando e me ensinando, porque Deus não é castigo, Deus é amor. Continuando, ame-se de arme-se de decisão e coragem a vossa legião. Mãos à obra, o arado está pronto e a terra preparada. Arai. Ou seja, é a época. Se estamos aqui tendo a oportunidade de aprender, temos também que ter o bom discernimento de praticar. Está tudo aí, mãos à obra, né? Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos confiou. Sempre, sempre, sempre agradecer a Deus Pai a oportunidade de estarmos presentes neste tempo, por mais que resmunguemos, por mais que às vezes falemos, nossa, mas olha a política como tá, olha a época de pandemia, olha, e a vacina que não chega. Agradeçamos a Deus Pai por estarmos aqui e agradeçamos também pela tarefa que nos confiou, nos colocando o Evangelho na mão, o Evangelho segundo o Espiritismo e o aprendizado do Espiritismo, descortinando, tirando aquele véu que cobria tudo anteriormente. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos confiou, mas cuidado, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram do caminho. Alerta, pois no vosso caminho buscai a verdade. Com certeza, meus amigos, quantos e quantos vieram com a proposta e o propósito pedido, implorado lá na erraticidade para ser médium, para ser espírita, para servir, e quando aqui chegaram, se desviaram do caminho, sabiam, tinham ali, sentiam a presença dos espíritos, ouviam, viam, mas usaram com outros fins de evidências, fins de coisas que a gente vê aí colada no poste, né? E que nós devemos pedir a Deus por esses irmãos que vêm com uma tarefa e se desviam, ou que usam do espiritismo para praticar maldades. E levam consigo multidões acreditando que estão praticando bem, quando da verdade se deixam levar por espíritos zombeteiros, espíritos que ainda não estão ali na categoria de auxiliar. Então, é sempre necessário ter o vigiai e orai. Seguindo, perguntareis: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se desviaram, como reconhecer os que se acham no bom caminho? E aí, o que vocês acham? Como que vai se reconhecer aquele espírita que está no bom caminho? Aquele médium que veio e que está cumprindo a proposta que pediu? Como? Vamos ver? Podeis reconhecê-los pelo ensino e pela prática dos princípios verdadeiros da caridade, pela consolação que distribuem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua renúncia, pela dedicação ao próximo. Podeis reconhecê-lo, finalmente, pela vitória dos seus princípios divinos, porque Deus quer que a sua lei triunfe. Os que a seguem são os escolhidos que vencerão. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei para satisfazer a sua vaidade e a sua ambição, esses serão destruídos. Então, eis aí a resposta.
a resposta se faz presente. É a prática daquilo que se aprende no Espiritismo, que tem como base amar ao próximo como a ti mesmo, né? A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Derramar amor a todos aqueles que estão à sua volta. E o que é o amor? É a caridade em prática. Existem várias formas de amor, mas a caridade, se alguém perguntar como se define a caridade, a caridade é o amor sendo praticado. Muitas vezes com um ouvido ali para escutar aquele irmão que tantas vezes está sozinho, sem ter com quem falar, e precisa contar suas angústias, seus medos, suas tristezas ou até suas alegrias, e saber dividir esse momento com essa pessoa, prestar atenção nessa pessoa, olhar no olho, como eu digo para Sarinha, minha netinha, olha na bolinha do olho. Eu pergunto para ela: Sara, olha na bolinha do meu olho, o que você está vendo? Ela me diz: eu estou vendo a Sara. Eu falei: porque a Sara é a menina do meu olho. É o reflexo que ela está vendo. Então isso é tão importante esta atenção. Nos tempos que estamos, nem todos podem olhar no olho, mas dar uma atenção ou pelo WhatsApp ou pelo telefone, isso é uma caridade? É sim uma caridade. Mas a importância é de, quando desligar, não dizer: ai meu Deus, quanto tempo eu perdi. Não perdeu. Você doou um pouquinho do tempo que tinha e aprendeu com certeza. Porque ninguém passa pela vida do outro sem oferecer nada e sem levar nada em troca. Sempre aprendemos com todos aqueles que nos cercam, com todos aqueles que temos o contato. Então, essa expressão do amor que vem através da caridade é o que você começa a perceber. Onde está um espírita que busca realmente o caminho do bem, né? Que está seguindo. Aquele espírita que não busca, como direi, propagar coisas falsas. Sabe, fulano disse que, ciclano disse que. Vulgarmente é fofoca, né? Você viu? Vamos começar nos reformando por esses pequenos atos que às vezes são tão corriqueiros, porque faz mal ao outro, chega em forma de vibração, mesmo que nunca estejam ouvindo, não vão ouvir ali pelo ouvido, mas a vibração chega, são ondas que estão no ar, né? Então, vamos praticar a união. Olha, o nome da nossa casa, União, que faz parte da casa de Fabiano, junto com outras que eu não conheço, mas eu sei que existem e tem tantos trabalhadores. E que essa nossa casa, União, seja um elo de união, principalmente nesse momento difícil em que estamos todos passando, em todas as categorias, e que as casas espíritas precisam permanecer ali como casas do bem, da forma que consegue. Então vamos lá? Ser espíritas de verdade, praticando sempre o bem. Estejam com Deus e Deus abençoe a todos. Uma boa tarde a todos, meus queridos irmãos. Vamos a mais um estudo da Gênese de Kardec, capítulo 15, Os Milagres do Evangelho.
Item 41. Jesus caminha sobre as águas. Logo, Jesus fez com que seus discípulos embarcassem e atravessassem antes dele, enquanto ficava a despedir o povo. Depois de haver mandado o povo embora, subiu sozinho ao alto de uma montanha para orar. E tendo chegado à tarde, encontrou-se sozinho naquele lugar. Enquanto isso, a barca era fortemente açoitada pelas ondas no meio do mar, pois o vento lhe era contrário. Porém, na quarta vigília da noite, Jesus veio andando sobre o mar. Quando eles o viram assim andar por sobre as águas, turbaram-se e diziam: "É um fantasma", e gritavam atemorizados. Logo Jesus lhes falou e lhes disse: "Tranquilizai-vos, sou eu, não temais." Pedro lhe respondeu: "Senhor, se és tu, ordena que eu vá contigo andando sobre as águas." Jesus lhe disse: "Vem." E Pedro, descendo da barca, andou sobre a água para ir a Jesus. Mas, vendo soprar um grande vento, teve medo e começou a afundar. E gritou: "Salva-me, Senhor." Logo, Jesus, dando-lhe a mão, o tomou e disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" E subindo à barca, o vento cessou. Então, aqueles que estavam nessa barca, aproximando-se dele, o adoraram, dizendo: "Sois verdadeiramente Filho de Deus." Esse é um trecho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. Kardec nos diz: este fenômeno encontra sua explicação natural nos princípios expostos no capítulo 14, item 43. Então, vamos voltar um pouquinho para relembrar esse princípio ao qual Kardec se refere, que nós já vimos no capítulo anterior. Nesse item 43, Kardec diz: quando a mesa se desprende do solo e flutua no espaço sem ponto de apoio, o espírito não a ergue com o braço, mas sim a envolve e a penetra com uma espécie de atmosfera fluídica, a qual neutraliza o efeito da gravitação, como o faz o ar dos balões e papagaios. O fluido do qual ela é penetrada lhe dá momentaneamente maior leveza específica. Quando ela está pregada no chão, encontra-se no caso análogo ao da máquina pneumática na qual se faz o vácuo. O que estamos dizendo não passa de comparações para mostrar a analogia dos efeitos e não da absoluta semelhança das causas. Depois disso, compreende-se que não é mais difícil a um espírito erguer uma pessoa do que erguer uma mesa, transportar um objeto de um lugar para o outro ou atirá-lo a algum lugar. Estes fenômenos se produzem pela mesma lei. Quando a mesa persegue alguém, não é o espírito que corre, pois pode permanecer tranquilamente no mesmo lugar, mas sim que ele dá um impulso ao objeto por meio de uma corrente fluídica com a qual a faz mover à sua vontade. Quando se fazem ouvir golpes na mesa ou alhures, não é que o espírito bata com sua mão, nem com qualquer outro objeto. Ele dirige sobre o ponto de onde parte o ruído um jato de fluido que produz o efeito de um choque elétrico. Ele modifica o ruído como se pode modificar os sons produzidos pelo ar. E aí, retornamos aqui ao item 42 do capítulo 15, onde Kardec continua explicando. Exemplos análogos provam que isso nem é impossível, nem milagroso, pois que está nas leis da natureza.
pode ser produzido por duas maneiras. Jesus, mesmo vivo, pôde aparecer sobre a água sob uma forma tangível, enquanto seu corpo carnal se encontrava alhures. É a hipótese mais provável. Neste relato, pode-se mesmo reconhecer certos sinais característicos das aparições tangíveis. Kardec nos remete novamente ao capítulo 14, no item 35, onde vamos ver a questão das aparições e transfigurações. Nesse item ele diz: o perispírito é invisível para nós em seu estado normal. Porém, como é formado de matéria etérea, o espírito pode, em certos casos, lhe fazer receber, por um ato de sua vontade, uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível. É assim que se produzem as aparições, as quais, como também outros fenômenos, não estão fora das leis da natureza. Este fenômeno não é mais extraordinário que o do vapor, o qual é invisível quando é muito rarefeito e torna-se visível quando é condensado. Segundo o grau de condensação do fluido perispiritual, a aparição é algumas vezes vaga e vaporosa, outras vezes é mais nitidamente definida, e outras, enfim, têm todas as aparências da matéria tangível, pode mesmo chegar à tangibilidade real, ao ponto em que se pode duvidar da natureza do ser que temos diante de nós. As aparições vaporosas são frequentes e sucede muitas vezes que indivíduos assim se apresentam às pessoas a quem têm afeição. As aparições tangíveis são mais raras, embora haja delas numerosos exemplos perfeitamente autênticos. Se o espírito deseja fazer-se conhecido, dará a seu envoltório todos os sinais exteriores que tinha enquanto vivia. Então, voltando ao capítulo 15, item 42, Kardec finaliza dizendo: por outro lado, seu corpo poderia ser sustentado e a gravidade ser neutralizada pela mesma forma fluídica que mantém uma mesa no espaço sem ponto de apoio. O mesmo efeito tem se produzido muitas vezes sobre corpos humanos. Então vejam que são duas explicações a respeito desse fenômeno. Jesus caminha sobre as águas, né? Em que Kardec comprova que nada está fora das leis da natureza, mas que naquele tempo, e até hoje para quem não possui conhecimento, pode ser visto como um milagre. No entanto, é a ação da manipulação do fluido perispiritual, seja no caso ou no outro. Por isso que é importante o esclarecimento. E um espírito no nível de Jesus, o nível máximo de pureza, de perfeição, consegue provocar esses fenômenos sem derrogar as leis da natureza, como vimos, com muita facilidade. Continuando, item 43, transfiguração. 6 dias depois, tendo Jesus tomado a Pedro, Tiago e João consigo, os levou a sós com ele, sobre uma alta montanha, a um lugar afastado, e ali transfigurou-se diante deles. E enquanto fazia sua oração, seu rosto parecia ser inteiramente outro, suas vestes tornaram-se brilhantes de luz e brancas como a neve, de tal modo que não há sobre a terra alvejante que os possa assim tornar brancos. E viram aparecer Elias e Moisés, que conversavam com Jesus. Então disse Pedro a Jesus: Mestre, estamos bem aqui. Façamos 3 tendas, uma para vós, uma para Moisés e uma para Elias.
pois nem sabia o que dizia de tão maravilhado que estava. Ao mesmo tempo apareceu uma nuvem que os cobriu, e dessa nuvem saiu uma voz que assim dizia: Este é o meu filho bem-amado, escutai-o. Logo, olhando de todos os lados, não viram mais ninguém senão a Jesus, que permanecera com eles. Quando desciam da montanha, ele lhes ordenou que a ninguém falasse do que haviam visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse de entre os mortos. E conservaram secretas essas coisas, perguntando uns aos outros o que queria ele dizer com aquelas palavras, até que o Filho do Homem ressuscitasse de entre os mortos. Esse é um trecho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 1 a 9. Kardec nos diz que é ainda nas propriedades do fluido perispiritual que se podem encontrar as razões deste fenômeno. A transfiguração, explicada também no capítulo anterior, no item 39, é um fato bastante comum, que, por consequência da irradiação fluídica, pode modificar a aparência de um indivíduo. Porém, a pureza do perispírito de Jesus podia permitir a seu espírito dar-lhe um brilho excepcional. Quanto à aparição de Moisés e de Elias, ela entra inteiramente no caso de todos os fenômenos do mesmo gênero. De todas as faculdades que se revelaram em Jesus, não há nenhuma que esteja fora das condições da humanidade e que não seja encontrada no comum dos homens, pois elas estão na natureza. Mas, pela superioridade de sua essência moral e de suas qualidades fluídicas, elas atingiam nele proporções acima das do comum, do vulgo. Ela nos representaria, à parte do seu envoltório carnal, o estado puro, o estado dos espíritos puros. Ai, que lindo isso! Vocês viram? Viram as possibilidades? O quanto os fenômenos que Jesus produzia são fenômenos naturais, mas é claro que para todos naquela época e nós até hoje, estamos a tanta distância dessa condição de Jesus, que nos é muito, muito difícil alcançar ainda a possibilidade de produzir certos fenômenos como estes. Então, que possamos cuidar de nós como filhos de Deus, desenvolver em nós essa centelha divina que cada um de nós tem, que o Pai Criador, nosso Pai, nos delegou, e desenvolver essa centelha. E assim, cuidando de cada um de nós, haveremos de cuidar melhor uns dos outros. E vamos lá. A tempestade amainada, mais um trecho do Evangelho de Jesus, narrado por São Lucas, capítulo 8, versículos de 22 a 25. Um dia, estando sobre um barco com seus discípulos, disse-lhes: Passemos à outra margem do lago. E pois partiram. E enquanto passavam, ele adormeceu. Então, um grande turbilhão de vento veio de súbito abater-se sobre o lago, de modo que seu barco se enchia de água e eles estavam em perigo. Aproximaram-se dele e o despertaram, dizendo-lhe: Mestre, nós perecemos. Jesus, levantando-se, falou com ameaça às ondas agitadas, e elas se amainaram, e fez-se uma grande calma. Então ele lhes disse: Onde, pois, está a vossa fé? Porém eles, cheios de medo e de admiração, diziam uns aos outros: Quem é, pois, este,
que ordena desta maneira às ondas e aos ventos, e eles lhe obedecem? Mais um trecho maravilhoso, e vem aqui a explicação de Kardec. Ainda não conhecemos bastante os segredos da natureza para afirmar se há ou não inteligências ocultas que presidem a ação dos elementos. Isso, na ocasião que Kardec escreveu, ele fez essa afirmação. Hoje sabemos, através dos estudos, que existem os espíritos responsáveis pelo cuidado ali dos elementos na natureza, suas ações. Na hipótese afirmativa, o fenômeno em questão poderia ser o resultado de um ato de autoridade sobre essas mesmas inteligências e provaria um poder que a nenhum homem é dado exercer. Em todo caso, Jesus, dormindo tranquilamente durante a tempestade, atesta uma segurança que pode se explicar pelo fato de que seu espírito via que não havia perigo algum e que a tempestade iria amainar-se. É tão lindo isso, porque Jesus encarnou-se entre nós, mas com uma missão, de nos auxiliar. Ele não tinha nada a espiar, não tinha dificuldade nenhuma em expandir o seu espírito além do corpo físico. Para nós essa questão é muito diferente. Temos muitas dificuldades com relação à expansão, à percepção do mundo espiritual, como ele é realmente. Então para nós isso é muito difícil. Mas Jesus, que tinha total controle sobre essas questões, um nível moral máximo a que chegou, ele tinha toda a condição de perceber todo o mundo espiritual à sua volta e as condições deste mundo. Então, ele já sabia, que não haveria perigo ali também. Então, Kardec cita mais esse esclarecimento a cada um de nós. E vamos ao item 47, que Kardec já começa a comentar sobre o fenômeno acontecido no relato do Evangelho sobre as bodas de Canaã, onde Jesus realiza o primeiro fenômeno, transformando a água em vinho. E comenta sobre esse fenômeno. Vamos ver. É o item 47. Este milagre, mencionado apenas no Evangelho de São João, é indicado como o primeiro que Jesus praticou e, por isso, deveria ter sido um dos mais notados. Entretanto, bem fraca impressão deve ter causado, pois nenhum outro evangelista fala dele. Um fato assim extraordinário deveria ter causado admiração aos convivas no mais alto grau, e sobretudo ao dono da casa. E, no entanto, essas pessoas nem sequer parecem ter se apercebido do incidente. Considerado em si mesmo, este fato tem pouca importância se o compararmos com aqueles que testemunham verdadeiramente as qualidades espirituais de Jesus. Admitindo que as coisas se hajam passado como são relatadas, é notável tratar-se do único fenômeno desse gênero que ele tenha produzido. Ele era de uma natureza demais elevada para se deter em efeitos puramente materiais, unicamente próprios a atiçar a curiosidade da multidão que o haveria assimilado a um mágico. Ele sabia que as coisas úteis lhe conquistariam mais simpatia e lhe trariam mais adeptos que aquelas que poderiam passar por fruto de destreza, e não tocariam o coração. A rigor, o fato pode ser explicado até certo ponto pela ação fluídica, que, assim como o magnetismo, nos oferece exemplos,
teria mudado as propriedades da água, conferindo-lhe o gosto do vinho. No entanto, essa hipótese é pouco provável, visto que, num caso destes, se a água apenas tivesse o gosto do vinho, teria conservado sua cor, o que não poderia deixar de ser notado. É mais racional ver aí uma dessas parábolas tão frequentes nos ensinamentos de Jesus, como a do filho pródigo, da festa de bodas, do mal rico, da figueira seca e tantas outras, que têm, entretanto, o caráter dos fatos consumados. Ele teria feito, durante a refeição, uma alusão ao vinho e à água, do que teria tirado uma instrução. O que significa essa opinião são as palavras que a tal respeito lhe dirige um mestre de cerimônias. Abre aspas, ele diz: todos servem a princípio o bom vinho e depois que já beberam bastante, servem então o de inferior qualidade. Mas vós reservastes o bom vinho até esta hora. Entre essas duas hipóteses, será necessário escolher a mais racional, e os espíritos não são tão crédulos que vejam por toda a parte manifestações, nem tão absolutos para pretender explicar tudo pelos fluidos. Então, Kardec coloca mais essa questão, esse fenômeno que ocorreu, relatado por São João, referente aqui às bodas de Canaã. Mas o que mais nos importa, já que nosso tempo já está um pouquinho além, é a gente perceber que Jesus, que é o nosso modelo, o qual devemos nos inclinar, prestar atenção e nos exercitar para alcançar ali as suas virtudes, as virtudes que ele veio exemplificar para nós, ele faz uso desses fluidos naturais que todos os espíritos, filhos de Deus Pai, recebem. Principalmente quando encarnamos no corpo orgânico ali, temos um fluido como princípio, um fluido vital. E junto a esses fluidos todos que recebemos, podemos potencializar as nossas ações, as nossas vibrações, fazendo com que cheguem a transformar dentro das leis da natureza a possibilidade de realizar transformações vistas materialmente falando, sentidas fisicamente. Por isso a necessidade do autoconhecimento, da gratidão a Deus. Existe uma frase, se vocês se lembrarem, que diz: vós sois deuses. Então, irmãos amados, somos filhos desse Deus Pai amoroso. Claro que estamos numa condição ainda muito distantes da perfeição, mas com toda a possibilidade de passo a passo irmos nos conhecendo, nos acolhendo, nos valorizando enquanto filhos de Deus, acreditando em nós mesmos, nos desculpando dos equívocos que naturalmente haveremos de sentir, de vivenciar, das nossas escolhas erradas, mas com toda a capacidade de aprender com o erro que temos e fazer melhor a cada dia. Então imaginem vocês que esse mergulho dentro de nós mesmos, quando lemos esses ensinamentos, somos capazes de
realmente reconhecer o amor de Deus por nós, porque nos coloca nas situações para o desenvolvimento moral, intelectual e até habitando corpos orgânicos de melhor estruturação, porque já habitamos corpos mais primitivos. Então veja o amor do Pai por nós, nos dando essas possibilidades e devagarzinho esses conhecimentos. Então só temos que elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer. Obrigada, Deus Pai, porque aos pouquinhos vou conhecendo o que sou, as minhas possibilidades, todo o amparo que me reserva, todo o amor quando enviou Jesus para ser nossos exemplos, todo o amor quando envia a cada um de nós um espírito protetor a nos inspirar. Agradecemos a oportunidade de conseguir nos aquietar, respirar fundo, buscar a lucidez aos poucos sobre nós, nossas possibilidades, a importância de nos direcionar ao bem. Que todo o nosso esforço seja então para seguir ali os ensinamentos do Cristo Jesus, as suas virtudes, combatendo em nós então as mazelas que ainda trazemos, para que possamos sentir o fardo mais leve, nos desacorrentar de tantos preconceitos, dificuldades, orgulho, vaidade, egoísmo que tanto nos fazem sofrer e que com os quais fazemos nossos irmãos também sofrerem. Haveremos de conseguir dia a dia, com esse auxílio que recebemos, pois o universo inteiro já está envolvido pelo fluido de amor de Deus, então não tem como esse fluido não chegar até nós, que possamos perceber, absorvê-lo e criar em nós mesmos, pelas nossas possibilidades, fluidos salutares. Queridos, fiquem com Deus. Uma boa tarde a todos e até o próximo encontro.